Verei vocês na escuridão. Meus pais eram os zeladores de um pequeno cemitério por cerca de 100 anos. Éramos 6 crianças entre os dois. Todos nós ajudamos em algum momento. Em um verão, estava ajudando minha mãe a cortar a grama e fazer a manutenção. Era um dia de verão muito quente, então tentamos fazer o trabalho cedo antes do calor ficar insuportável. Tivemos problemas para fazer o caminhão funcionar, então começamos um pouco mais tarde do que o habitual. Não conseguimos terminar tudo naquele dia. Minha mãe tinha um compromisso na manhã seguinte, e depois disso estava prevista chuva. Então disse a ela que iria cedo na manhã seguinte para terminar a aparagem com o aparador de grama. Era por volta das 7 da manhã, estava ouvindo música com meus fones de ouvido e circulando entre as lápides. Tudo estava indo bem até que cheguei à seção mais antiga do cemitério. Essa parte estava em uma pequena inclinação de uma colina. Quando terminei a última lápide, desliguei o equipamento e comecei a subir a colina. Olhei para cima a tempo de ver uma menina pequena em um vestido vermelho bonito. Ela estava correndo e desapareceu atrás de uma grande lápide. Eu pensei que seus pais estavam visitando outra sepultura e que a menina havia saído para se divertir. Era por volta das 9 da manhã nesse momento. Cheguei ao topo da colina, não havia carro ou pessoas ao redor. O cemitério não ficava muito perto de nenhuma casa, e a menina estava muito bem vestida para ter ido para lá sozinha. Olhei em volta e gritei para que ela saísse. Não consegui ver a lápide atrás da qual ela correu. Eu a teria visto se ela tivesse saído novamente. O engraçado é que não consegui encontrá-la em nenhum lugar. Liguei para minha mãe e contei o que estava acontecendo. Perguntei se devia ligar para a polícia para falar sobre essa menina pequena, que parecia ter 3 ou 4 anos. Ela perguntou se a menina estava vestindo um vestido vermelho. Eu disse que sim. Ela me disse casualmente que era apenas uma garota fantasma. Agora todos que me conhecem sabem que tenho medo de fantasmas. Perguntei por que ela não me disse que havia um fantasma no cemitério. Ela disse que precisava da minha ajuda e tinha medo de que eu não fosse se soubesse que estava assombrado. Provavelmente eu teria sido mais cauteloso com o lugar, mas mesmo assim teria ajudado. Nesse verão continuei indo lá às vezes, pois tenho parentes enterrados lá, mas sempre estou acompanhado. Felizmente nunca vi mais nenhum fantasma e nunca mais vi a menina fantasma. Trabalhei como cuidador de lápides em um cemitério na Geórgia. Era um trabalho de verão para um jovem de 16 anos. Não foi nada maluco, apenas limpando a sujeira dos elementos nas lápides. Para contextualizar, o cemitério tinha um prédio com banheiros para os 5 funcionários. Era um mausoléu pequeno, e além disso, um terreno plano cheio de lápides. As únicas construções eram densas florestas ao redor. Dito isso, devido ao ambiente sinistro, eu sempre estava um pouco paranoico. Também assistia a muitos filmes de terror. Uma noite, fazendo minhas rondas, tive que entrar no pequeno mausoléu. Tinha algumas das famílias mais ricas da região sepultadas lá. Tive que entrar para garantir que tudo estivesse limpo e arrumado. Os padrões tinham que ser mantidos para essas famílias abastadas. Quando me aproximei, notei imediatamente algo estranho. O ar estava frio, mesmo que fosse verão na Geórgia. Também havia uma luz vindo do mausoléu. Me aproximei e ouvi vozes. Não estava certo se era risada. Parecia ser de uma criança, talvez uma menina pequena, ou talvez crianças mais novas que tivessem entrado escondidas. Não vi ninguém entrar ou sair do cemitério. A risada soava bastante jovem. Me aproximei das vozes e a risada parou quase que instantaneamente. Parei. A luz também tinha apagado. Liguei para o único oficial de segurança que fazia algumas rondas porque não queria entrar sozinho. Vamos chamá-lo de oficial amigável. Quando o oficial amigável chegou, fomos juntos. Vimos que uma das portas das sepulturas de uma menina estava aberta. Nada parecia ter sido perturbado lá dentro, mas a porta estava estranhamente aberta. Uma boneca estava sobre a lápide, abaixo da abertura. O oficial amigável e eu fizemos uma breve inspeção, que não levou muito tempo. Fechamos a porta do sepulcro da menina e depois de cerca de 30 metros do mausoléu, as vozes e a risada recomeçaram. Eu dei um pulo e o oficial amigável perguntou nervosamente se eu também estava ouvindo. Olhamos para trás e bum!
As luzes piscaram novamente e a risada continuou. Não voltamos lá, apenas saímos correndo. Descobri na manhã seguinte que a porta estava aberta novamente. E dessa vez a boneca estava do outro lado do mausoléu, diferente de onde a tínhamos encontrado na noite anterior. Eu nunca estive muito próximo do meu avô. Principalmente porque quando eu era criança, meus pais decidiram se mudar para o Reino Unido. E, felizmente, nunca vi mais nenhum fantasma e nunca mais vi a menina fantasma. Trabalhei como cuidador de lápides em um cemitério na Geórgia. Era um trabalho de verão para um jovem de 16 anos. Não foi nada maluco, apenas limpando a sujeira dos elementos nas lápides. Para contextualizar, o cemitério tinha um prédio com banheiros para os 5 funcionários. Era um mausoléu pequeno. E além disso, um terreno plano cheio de lápides. As únicas construções eram densas florestas ao redor. Dito isso, devido ao ambiente sinistro, eu sempre estava um pouco paranoico. Também assistia a muitos filmes de terror. Uma noite, fazendo minhas rondas, tive que entrar no pequeno mausoléu. Tinha algumas das famílias mais ricas da região sepultadas lá. Tive que entrar para garantir que tudo estivesse limpo e arrumado. Os padrões tinham que ser mantidos para essas famílias abastadas. Quando me aproximei, notei imediatamente algo estranho. O ar estava frio, mesmo que fosse verão na Geórgia. Também havia uma luz vindo do mausoléu. Me aproximei e ouvi vozes. Não estava certo se era risada. Parecia ser de uma criança, talvez uma menina pequena, ou talvez crianças mais novas que tivessem entrado escondidas. Não vi ninguém entrar ou sair do cemitério. A risada soava bastante jovem. Me aproximei das vozes e a risada parou quase que instantaneamente. Parei. A luz também tinha apagado. Liguei para o único oficial de segurança que fazia algumas rondas porque não queria entrar sozinho. Vamos chamá-lo de oficial amigável. Quando o oficial amigável chegou, fomos juntos. Vimos que uma das portas das sepulturas de uma menina estava aberta. Nada parecia ter sido perturbado lá dentro, mas a porta estava estranhamente aberta. Uma boneca estava sobre a lápide, abaixo da abertura. O oficial amigável e eu fizemos uma breve inspeção, que não levou muito tempo. Fechamos a porta do sepulcro da menina e depois de cerca de 30 metros do mausoléu, as vozes e a risada recomeçaram. Eu dei um pulo e o oficial amigável perguntou nervosamente se eu também estava ouvindo. Olhamos para trás e bum! As luzes piscaram novamente e a risada continuou. Não voltamos lá, apenas saímos correndo. Descobri na manhã seguinte que a porta estava aberta novamente. E dessa vez a boneca estava do outro lado do mausoléu, diferente de onde a tínhamos encontrado na noite anterior. Eu nunca estive muito próximo do meu avô. Principalmente porque quando eu era criança, meus pais decidiram se mudar para o Reino Unido. E, como eu era muito jovem, raramente conversava com ele. Não tínhamos muitas conversas ao telefone. E quando falávamos era apenas para saber que ele estava vivo, já que ele havia passado seus últimos anos se sentindo mal. Acho que ele faleceu por volta de 2010, pouco antes de seu aniversário. Durante esse tempo eu ainda estava morando no Reino Unido. Quando minha família ouviu a notícia, eles voaram de volta para nosso país natal para o funeral e ficaram lá por alguns dias. Acabamos ficando mais tempo devido à erupção de um vulcão. Pule para 2014 nesse ponto. Minha família já havia voltado permanentemente para nosso país de origem. Meu tio decidiu colocar algo na sepultura do meu avô, algo que não fossem flores, já que elas não duram muito. Ele comprou um anjo branco e nos deu algumas tintas para usarmos. Como sou artístico e gosto desse tipo de coisa, concordei em ajudá-lo. Passamos alguns dias nisso para pintar e deixar secar. Tentamos muito fazer com que ficasse bom, especialmente porque senti que seria uma forma de mostrar que o respeitava. Uma vez satisfeitos com os resultados, fomos ao cemitério e o colocamos ao lado da lápide. Algumas das inscrições estavam apagadas na lápide, e foi por isso que trouxe tinta preta para preenchê-las enquanto estávamos lá. Uma semana depois aconteceu de ser um domingo, e meu tio foi à igreja como de costume. Depois que a igreja terminou, ele quis visitar o cemitério para verificar o anjo. Quando chegou lá, viu que ele havia desaparecido. Ele procurou pelo cemitério para ver se alguém havia possivelmente movido o anjo, mas ele simplesmente sumiu. Meu tio me contou sobre isso, e eu fiquei realmente chateado e triste que ele havia desaparecido.
Não consigo entender como alguém poderia ser tão cruel a ponto de roubar algo da sepultura de outra pessoa. É muito desrespeitoso. Na semana seguinte, sempre que saía de casa, tentava olhar para os jardins das outras pessoas para ver se encontrava o anjo lá. Nunca encontrei. Tentamos ver o lado positivo e supor que quem o roubou fez isso porque ele parecia muito bom. O roubo é um problema na minha vizinhança relativamente pequena e tranquila. E até hoje as casas estão sendo roubadas com frequência. Então é meio normal por aqui. De qualquer forma, depois de cerca de 3 semanas, percebemos que ele não iria reaparecer. Eu tinha minhas suspeitas de quem poderia ser. Havia uma senhora idosa no bairro que parecia ser cleptomaníaca. Eu a considerei. Obviamente não provei nada. Durante abril do ano seguinte, minha família e eu estávamos na casa da minha avó. Estávamos todos sentados para jantar quando a campainha tocou. Meu tio, como de costume, foi atender a porta. Não havia ninguém lá fora. Ele ficou bastante irritado, pensando que as crianças da casa ao lado estavam fazendo alguma brincadeira. A campainha não tocou depois disso. Quando saí mais tarde, foi quando estava saindo da casa que vi o anjo do lado de fora. Ele estava escondido logo à esquerda da minha porta. Meu tio provavelmente não conseguiu vê-lo quando abriu a porta. Ele estava exatamente na mesma condição em que o deixamos. Não o levamos de volta ao cemitério. Pensamos que ele seria roubado novamente. No entanto, meu tio contou ao nosso padre sobre isso. O padre aparentemente encontrou estranhas bolsas cheias de algo que parecia ser ervas e incenso em todo o cemitério. Ouvi rumores de que havia senhoras idosas praticando bruxaria, mas ninguém sabia quem poderia estar fazendo algo assim. Um dia em maio do mesmo ano, quando minha mãe, meu pai e eu estávamos em um café próximo ao cemitério, uma pessoa que eles conheciam chegou. Eles começaram a conversar e eu me vi entediado com a conversa. Minha mãe percebeu que eram 17 e 10 e me pediu para colocar as flores que ela trouxe para a sepultura do meu avô. Na época, estávamos a cerca de 1 minuto a pé do café até o cemitério. Atravessei a rua com as flores na mão e, de repente, bem na entrada, vi que alguém estava encurvado perto da sepultura do meu avô. Percebi que era uma mulher idosa que eu não conhecia. Notei que ela pegou uma das velas de cera que estava por perto. Ela não me viu de imediato, pois estava longe. Logo depois ela me viu, e pelo olhar em seu rosto acreditei que ela me reconheceu. Eu não tinha ideia de quem ela poderia ser, e a presença dela me deixou um pouco inquieto. Corri de volta para o café e contei à minha mãe sobre a mulher. Ela estava ocupada conversando com seu amigo e não foi comigo imediatamente. Havia cerca de 6 ou 7 minutos antes de o cemitério fechar quando ela decidiu me acompanhar para ver essa mulher desconhecida. Quando chegamos lá, a mulher já havia desaparecido. Fomos até a sepultura e descobrimos que a vela que eu tinha mencionado estava faltando. Depois de descrever a mulher para minha mãe, ela afirmou que nunca havia visto essa mulher. E provavelmente ela era a culpada pelo desaparecimento do anjo também. Ainda não temos ideia de quem seja essa mulher. Sempre pensei na possibilidade de meu avô ter uma amante e que, por estar chateada ou com raiva de que ele fosse casado com minha avó, ela roubou coisas da sepultura para se sentir melhor ou como se tivesse se vingado. Eu realmente não sei. A expressão dela me deixou desconfortável e tenho certeza de que ela sabia quem eu era. Dave é um dos nossos trabalhadores mais antigos e está aqui há anos. Perguntei a ele: "Ei, Dave, você já experimentou algo assustador aqui?" Ele respondeu: "Na década de 80 comecei a trabalhar aqui com o velho Frank. Uma tarde começamos a fazer um enterro para uma criança com um sobrenome estranho que fica na memória, Eggleton. Baixamos o caixão sem problemas, a família já havia ido embora. Éramos cerca de 8 de nós. Começamos a abaixar a tampa do túmulo que a família havia comprado. Minha corda surpreendentemente arrebenta e minha parte cai com força, atingindo o canto inferior direito do caixão. Olhei para baixo e vi apenas a perna da criança, calças pretas e sapatos brancos cremosos. Fiquei atordoado com a visão. Precisei sentar um pouco enquanto consertavam a tampa. Eu estava sentado a cerca de 5 metros dos caras em um banco quando senti uma mão no meu ombro. Olhei para o lado e vi um jovem com um regador e um terno todo azul. Pensei que ele fosse regar as flores em outra sepultura ou algo assim. Ele riu calmamente e disse: "Você definitivamente não é a primeira pessoa a fazer isso, não se preocupe. Acabamos todos enterrados." Ri com ele
O vi caminhar até outra sepultura sob uma árvore de bordo e começar a regar as flores na lápide. Fui até os caras que estavam a uns 10 passos e brinquei com eles sobre o incidente. Enquanto falávamos, observei o homem de terno azul regando as flores. De repente percebi que ele não estava mais lá. Fiquei confuso e olhei ao redor do cemitério, mas ele simplesmente havia desaparecido. Nunca vi o velho Frank tão surpreso em toda a minha vida. Ele me disse que a sepultura era individual e ainda não tinha sido cavada, então não deveria haver lápide. Velho Frank me levou de lado e pediu para manter isso entre nós. Caminhei cerca de 10 passos até a sepultura e meu queixo caiu. Não havia nada lá, nem uma lápide. Alguns anos se passaram e Dave faleceu. Seu enterro foi em uma seção mais antiga que raramente é usada para enterros hoje em dia. Estávamos baixando o caixão. Um garoto inocente em meio período não conseguiu suportar o peso da tampa da cova e a derrubou. Terminamos de baixar e fui até o garoto, dizendo para não se preocupar. Acontece com todo mundo. Peguei um balde de água para encher ao lado do banco e regar o vaso triste e solitário que alguém trouxe para Dave. Coloquei a mão no ombro do garoto e brinquei enquanto enchia o balde. Comecei a subir a colina e percebi uma sepultura com um nome que nunca esqueceria: Eagleton. Tive um túnel de visão direto para a sepultura de Dave e para a árvore de bordo sob a qual estava. Fiquei chocado e olhei para todo o meu corpo enquanto usava um terno azul marinho. Corri até os registros para verificar se Dave havia comprado o lote, passando por anos de pastas de registros de compras e localizações. Dave e sua família nunca compraram a sepultura. Ninguém jamais a comprou. Fizemos um intervalo de cerca de 10 passos até o local do túmulo e meu queixo caiu. Não havia nada ali, nem mesmo uma lápide.